Vamos continuar aqui o nosso estudo. Nós paramos quando os amigos, né, de Paulo foram presos, né, a Prisca, a Áquila, né, mais dois irmãos que estavam lá na Assembleia, né, na igreja, e todos foram presos porque estavam querendo prender Paulo, né, porque a igreja, o templo de Diana tinha se esvaziado, os ourives, eles não estavam conseguindo vender o que eles vendiam, então eles queriam prender Paulo. E aí nós vamos ver João fazendo uma colocação muito bonita para Paulo, quando Paulo disse que eles não podiam ser presos ali, ele não queria que eles sofressem em nome por causa dele, e aí João coloca que não era por causa dele, que tudo que estava acontecendo, todos os trabalhos eram pelo Cristo, para o Cristo, então que eles estavam ali e que eles foram presos pelo Cristo. E nós paramos aqui, né, quando o Paulo coloca para João que ele quer ir para Roma, e aí ele dizendo que ele não vai ficar mais ali no Oriente, que ele quer ir para o Ocidente, que ele quer pregar em Roma e na Espanha. E aí nós vamos ver quando ele consegue libertar os prisioneiros ali em Éfeso, os amigos dele estavam presos. Demorou-se ainda em Éfeso, movimentando os melhores empenhos a favor dos prisioneiros. Conseguida a liberdade dos detentos, resolveu deixar a Jônia, dentro do menor prazo possível. Estava, porém, profundamente abatido. Dir-se-ia que as últimas lutas haviam cooperado no desmantelo das suas melhores energias. Acompanhado de alguns amigos, dirigiu-se para Troade, onde se demorou alguns dias, edificando os irmãos na fé. A fadiga, entretanto, acentuava-se cada vez mais. As preocupações enervavam-no. Experimentava no íntimo profunda desolação, que a insônia agravava dia a dia. Paulo, que nunca esquecera a ternura dos irmãos de Filipos, deliberou então procurar ali um abrigo, ansioso de repousar alguns momentos, né? Ali, os irmãos filipenses, ali em Filipe, né? É ali que ele resolveu ir. O apóstolo foi acolhido com inequívocas provas de carinho e consideração. As crianças da instituição desdobraram-se em demonstrações de afetuosa ternura. Outra agradável surpresa ali o esperava, né? Ali em Filipos. Lucas encontrava-se acidentalmente na cidade e foi abraçá-lo. Perdão. No encontro, reanimou-lhe o ânimo abatido. Avistando-se com o amigo, o médico alarmou-se, né? Vamos lembrar que Lucas é médico. Paulo pareceu-lhe extremamente debilitado, triste, não obstante a fé inabalável que lhe nutria o coração e transbordava dos lábios. Explicou que estivera doente, que muito sofrera nas últimas pregações de Éfeso, que estava sozinho em Filipos, depois do regresso de alguns amigos que o haviam acompanhado, que os colaboradores mais fiéis haviam partido para Corinto, onde o aguardavam. Então, ali de Filipos, ele iria para Corinto. Muito surpreendido, Lucas tudo ouviu silencioso e perguntou: quando partirás? Pretendo ficar 2 semanas, responde Paulo para ele. E depois de vaguear os olhos na paisagem, concluiu em tom quase amargo. Paulo continuou: aliás, meu caro Lucas, julgo ser esta a última vez que descanso em Filipos. Paulo já está ali sentindo que ele está numa caminhada de despedida. Por quê? Não há motivos para pressentimentos tão tristes, né? Colocação de Lucas aqui para ele. Paulo notou a preocupação do amigo e apressou-se a desfazer-lhes as primeiras impressões.
Suponho que terei de partir para o ocidente, esclareceu com um sorriso. Muito bem, respondeu Lucas, reanimado. Vou ultimar os assuntos por aqui, ou seja, vou concluir os assuntos por aqui, os assuntos que aqui me trouxeram. Então ele coloca, vou concluir os assuntos que aqui me trouxeram e irei contigo a Corinto. Então Lucas está colocando que ele vai para Corinto junto com Paulo. O apóstolo alegrou-se. Rejubilava-se com a presença de um companheiro dos mais dedicados. Lucas também estava satisfeito com a possibilidade de assisti-lo na viagem, de ajudá-lo, na viagem. Com grande esforço, procurava dissimular a penosa impressão que a saúde do apóstolo lhe causara. Lucas está ali muito preocupado com a saúde de Paulo. Magríssimo, rosto pálido, olhos encovados, o ex-rabino dava a impressão de profunda miséria orgânica. Então ele está ali muito desnutrido, muito abatido e muito sofrido, também com tudo que ele passou, todas as surras, apedrejamento, por tudo que ele passou, falta de uma alimentação, falta de um lugar decente, para dormir, para repousar, poucos lugares ele tinha abrigo, a maioria das vezes ele estava ao desabrigo, ele estava ao relento, então a saúde dele estava realmente muito comprometida. O médico, no entanto, fez o possível por ocultar suas dolorosas conjecturas, os seus pensamentos, a sua opinião. Como de hábito, Paulo de Tarso, durante a viagem até Corinto, falou do projeto de chegar a Roma para levar à capital do império a mensagem do amor do Cristo Jesus. Então nós vemos aqui que os dois estão ali a caminho de Corinto. A companhia de Lucas, a mudança das paisagens revigoraram-lhe as forças físicas. Ele melhorou, ele se fortaleceu. O próprio médico estava surpreendido com a reação natural daquele homem de vontade poderosa. E bota vontade poderosa nisso, Nós sabemos do quanto o Paulo é disciplinado e quanto ele é persistente, Uma vontade poderosíssima. Pelo caminho, por intermédio das pregações ocasionais de um longo itinerário, juntaram-se-lhes alguns companheiros mais devotados, Outras pessoas começaram a caminhar com eles ali. Novamente em Corinto, então agora eles chegam, Eles agora chegam em Corinto. O ex-rabino ratificou, quer dizer, confirmou as suas epístolas, reorganizou amorosamente os quadros de serviço da igreja e no círculo dos mais íntimos não falava de outra coisa senão do grandioso projeto de visitar Roma, no intuito de auxiliar os cristãos já existentes na cidade dos Césares, a estabelecerem instituições semelhantes às de Jerusalém, de Antioquia, de Corinto e outros pontos mais importantes do Oriente. Lembrando que Roma é Ocidente, Era a capital do Império Romano, hoje é a capital da Itália, Nesse meio tempo, readquiriu as energias latentes do organismo debilitado. Desdobrava-se no plano, coordenando ideias e mais ideias do programa colimado na Imperial Metrópole, do programa que ele iria terminar, que ele iria realizar, colimar, chegar ao cume, que ele iria realizar na metrópole imperial, ou seja, na Roma imperial. Aventou, quer dizer, sugeriu numerosas providências. Pensou em preparar sua chegada, fazendo-a preceder de carta na qual recapitulasse a doutrina consoladora do Evangelho e nomeasse com saudações afetuosas
todos os irmãos do seu conhecimento no ambiente romano. Então, o que ele está colocando aqui? Ele vai mandar uma carta, uma epístola aos romanos, colocando ali que ele está indo para lá, que eles se preparassem para que o aguardassem, e onde ele pudesse nomear, ou seja, dar nomes, colocar quais são todos os trabalhadores que estão lá em Roma, para que eles também pudessem conhecer, para que eles pudessem, digamos assim, acolher esses trabalhadores. Áquila e Prisca tinham voltado de Éfeso para a capital do império, ou seja, já tinham ido para Roma, no intuito de recomeçar a vida. Vamos lembrar, né, que o ateliê deles, naquela época, era uma cabana onde eles faziam tapetes, consertavam as coisas, e lá em Éfeso foi totalmente destruída. Então eles foram para Roma recomeçar a vida. O tear deles foi quebrado e jogado em praça pública, né, que foi o que aconteceu lá em Éfeso. Então, já que era para recomeçar, eles foram recomeçar em Roma. Seriam auxiliares diletos, né, auxiliares queridos. Né, Áquila e Prisca seriam auxiliares queridos de Paulo lá em Roma. Para esse fim, Paulo empregou alguns dias na redação do célebre documento, concluindo com uma carga de saudações particulares e extensas. E aqui vamos lembrar, né, quem não leu, leia, né, a epístola, a carta aos Romanos, quando Paulo faz um extenso agradecimento a todos os trabalhadores, a todos os amigos, agradece a Febe por ela levar a carta, né, que é uma trabalhadora ali, né, de Corinto. Ela iria para Roma através ali do porto de Cencreia, então ela iria de navio, ela ia chegar muito antes, é óbvio, do que Paulo, e ela está levando a carta aos romanos, e nessa carta nós vamos ver Paulo agradecendo a todos eles, apresentando Áquila, né, e Prisca como seus trabalhadores diletos. Então, todo o começo ali da epístola, né, da carta aos Romanos, são esses agradecimentos. Foi aí que se verificou um episódio escassamente conhecido pelos seguidores do cristianismo. Quer dizer, aqui acontece algo que todos os seguidores, todos os estudiosos do cristianismo conhecem. Considerando que todos os irmãos e pregadores eram criaturas excessivamente ocupadas nos mais variados mistérios, ou seja, nas mais variadas ocupações, nas suas necessidades de trabalho, e que Paulo custaria a encontrar portador para a missiva famosa, para a carta famosa, a irmã de nome Febe, grande cooperadora do apóstolo dos gentios no porto de Cencreia, né, o porto de Cencreia ali em Corinto, comunicou-lhe que teria de ir a Roma em visita a parentes e se oferecia de bom grado a levar o documento destinado a iluminar a cristandade póstera, né? A cristandade que virá depois. Paulo exultou de contentamento, aliás, extensivo a toda a confraria, né? A toda a irmandade, a todos os amigos. Ele ficou extremamente contente dela levar a sua carta. A epístola foi terminada com enorme entusiasmo e júbilo. Vamos lembrar que Paulo ditava para que aqueles para quem ele estava ditando, se tivessem uma inspiração melhor do que a dele, pudessem cooperar, né, ali com as cartas, ali com a epístola. E nós vamos ver que da epístola aos Romanos, eu não lembro agora o nome do irmão que escreve, ele coloca eu escrevendo essa carta, quer dizer, é ele que escreve, mas quem está ditando a carta é Paulo. E a gente sabe que quem está ali, né, colocando as ideias, intuindo Paulo, é Estevão. Então, Estevão está sendo orientado e intuído por Jesus.
Então, é uma carta, no fundo, de Jesus, né? Praticamente, Paulo está ali psicografando, né? Uma carta de Jesus aos romanos. Então, aqui, a epístola foi terminada com enorme entusiasmo e júbilo. Então, logo partiu a emissária heróica, o ex-rabino reuniu a pequena comunidade dos discípulos diletos, né, queridos, para assentar as bases definitivas da grande excursão. Então, aqui, né, ele está montando o plano, né, da sua ida para Roma. Começou explicando que o inverno começava, mas tão depressa voltasse o tempo de navegação, embarcaria para Roma. Então, se o inverno começava, eles estavam ali entre outubro e novembro, né, que é quando começa ali, começa o inverno, né, o auge do inverno naquela região é dezembro. Então, quando começa o inverno ali, final de outubro, novembro já estão no inverno, e aqui nós estamos mais ou menos no ano 59. Então começou explicando que o inverno começava, mas tão depressa voltasse o tempo de navegação, embarcaria para Roma, ou seja, primavera-verão, é quando ele poderia ir para Roma. Depois de justificar a excelência do plano, visto já estar implantado o evangelho nas regiões mais importantes do Oriente, pediu aos amigos íntimos lhe dissessem como e até que ponto lhe seria possível auxiliar. Então perguntou a cada um daqueles que estavam ali com ele como é que eles poderiam auxiliar, né? Ou seja, quem poderia ir com ele para Roma. Timóteo alegou que Eunice, né, sua mãe, não podia no momento. Timóteo alegou que Eunice não podia no momento dispensar seus cuidados, dado o falecimento da veneranda Lloyd. Vamos lembrar que Lloyd era a avó de Timóteo, mãe de Eunice. Segundo expôs, precisava regressar a Tessalônica e Aristarco o secundou nesse parecer. Quer dizer, Timóteo ia precisar ir para Tessalônica e Aristarco apoiou, quer dizer, nesse parecer ele também precisava ir para Tessalônica. Sópater falou de suas dificuldades em Bereia. Gaio pretendia partir para Derbe no dia seguinte. Tíquico e Trófimo, esses nomes são, né? Tíquico e Trófimo alegaram a necessidade urgente de irem a Éfeso, de onde pretendiam mudar para Antioquia, berço natal de ambos. Quase todos os demais estavam impossibilitados de participar da excursão. Apenas Silas afirmou que poderia fazê-lo, fosse como fosse, ou seja, Silas estaria ali junto de Paulo, acontecesse o que acontecesse. Como se coloca hoje, né? Silas colocou para Paulo, estamos juntos. Chegada, porém, a vez de Lucas, que se mantivera até então calado, disse ele estar pronto e resolvido a compartilhar dos trabalhos e alegrias da missão de Roma. De toda a assembleia, 2 apenas poderiam acompanhá-lo, né? Que nós estamos vendo aqui, Silas e Lucas. Paulo, todavia, mostrou-se conformado e satisfeitíssimo, né? Ele se entendeu e ficou satisfeitíssimo que Lucas e Silas iriam acompanhar. Bastavam-lhe Silas e Lucas, habituados aos seus métodos de propaganda e com os mais belos títulos de trabalho e dedicação à causa de Jesus. Tudo corria às maravilhas. O plano combinado auspiciava. Auspiciar é prometer bons resultados. O plano combinado auspiciava grandes esperanças, quando no dia imediato um peregrino, pobre e triste, surgia em Corinto, desembarcado de uma das últimas embarcações chegadas ao Peloponeso
para a ancoragem longa do inverno. O Peloponeso é aquela península ali no sul da Grécia. Vinha de Jerusalém, bateu às portas da igreja e procurou insistentemente por Paulo, a fim de entregar-lhe uma carta confidencial. Defrontando o singular mensageiro, o apóstolo surpreendeu-se. Tratava do irmão Abdias, a quem Tiago incumbira de entregar a carta ao ex-rabino. Este tomou-a e desdobrou-a um tanto nervoso. À medida que ia lendo, mais pálido se fazia. Tratava-se de um documento particular da mais alta importância. O filho de Alfeu, Tiago, comunicava ao ex-doutor da lei os dolorosos acontecimentos que se desenrolavam em Jerusalém. Tiago avisava que a igreja sofria nova e violentíssima perseguição do Sinédrio. Os rabinos haviam decidido reatar o fio das torturas infligidas aos cristãos. Ou seja, os rabinos resolveram voltar, a torturar, a prender e torturar os cristãos, como na época, de Saulo. Tiago avisava que a igreja sofria nova e violentíssima perseguição do Sinédrio. Os rabinos haviam decidido reatar o fio das torturas infligidas aos cristãos. Simão Pedro fora banido da cidade. Grande número de confrades, de amigos, era alvo de novas perseguições e martírios. A igreja fora assaltada por fariseus sem consciência e só não sofrera depredações de maior vulto em virtude do respeito que o povo lhe consagrava. Dentro de suas atitudes conciliatórias, conseguira aplacar os ânimos mais exaltados, mas o Sinédrio alegava a necessidade de um entendimento com Paulo, a fim de conceder tréguas. A ação do apóstolo dos gentios, incessante e ativa, conseguira lançar as sementes de Jesus em toda parte. De todos os lados, o Sinédrio recebia consultas, reclamações, notícias alarmantes. As sinagogas iam ficando desertas. Então, o que está acontecendo aqui? A igreja de Jerusalém estava sendo atacada, os fariseus estavam atacando ali, a igreja só não foi mais depredada porque o povo gostava muito, eles eram atendidos ali, e eles estavam exigindo a presença de Paulo. Olha que interessante, a pregação de Paulo havia abalado todos os lugares para onde eles foram. Então, todas as sinagogas escreviam para a sinagoga principal, que é ali o Sinédrio, que é a igreja de Jerusalém, reclamando aos doutores da lei e aos fariseus que eles estavam ficando vazios, as sinagogas estavam ficando vazios por causa de Paulo, e que eles tomassem uma providência, eles precisavam parar Paulo. Então, o que eles fizeram? Eles atacaram a igreja, a assembleia ali de Jerusalém. Ela só não foi totalmente depredada porque o povo tinha muita consideração ali. Então, acho que os fariseus ali ficaram com medo da reação do povo. Mas Tiago estava ali colocando que os fariseus, os doutores da lei, estavam exigindo a presença de Paulo para pararem com aquela perseguição, com aqueles martírios e com a depredação da igreja de Jerusalém. Vou repetir aqui, olha, como diz aqui o caipira, estourou no norte lá a pregação de Paulo, o quanto Paulo já havia movimentado, já havia colocado em prática a palavra, os ensinamentos do Mestre Jesus, transformando os lugares por onde ele foi a esse ponto, do Sinédrio ser cobrado pelas outras sinagogas de tomar uma atitude. Eles tomaram, foram agredir, prender e martirizar os cristãos de Jerusalém. Então, a ação do apóstolo dos gentios, Paulo,
incessante e ativa, conseguira lançar as sementes de Jesus em toda parte, de todos os lados. O sinédrio recebia consultas, reclamações, notícias alarmantes. As sinagogas iam ficando desertas. Tal situação requeria esclarecimentos. Baseado nesses pretextos, o maior tribunal dos israelitas desfechar. Qual que é o maior tribunal dos israelitas? A igreja ali de Jerusalém, o sinédrio, né, ali de Jerusalém. Então, baseado nesses pretextos, o maior tribunal dos israelitas desfechara tremendos ataques contra a organização cristã em Jerusalém. Tiago relatava os acontecimentos com grande serenidade e rogava a Paulo de Tarso não abandonasse a igreja naquela hora de lutas acerbas, de lutas tão difíceis, né? Ele, Tiago, estava envelhecido e cansado. Sem a colaboração de Pedro, temia sucumbir. Pedia então ao convertido de Damasco fosse a Jerusalém, afrontasse as perseguições por amor a Jesus, para que os doutores do sinédrio e do templo ficassem bastante esclarecidos. Acreditava que não lhe podia advir nenhum mal, porquanto o ex-rabino saberia melhor dirigir-se às autoridades religiosas para que a causa lograsse justo êxito. A viagem a Jerusalém teria somente um objetivo: esclarecer o sinédrio, como se fazia indispensável. Depois disso, que Tiago considerava de suma importância para salvar a igreja da capital do judaísmo, Paulo voltaria tranquilo e feliz para onde lhe aprovesse. Por que Tiago coloca aqui que acredita que nada de mal aconteceria a Paulo? Porque ele é cidadão romano. O sinédrio não podia fazer nada com ele, por ele não ser, apesar de ser judeu, não ser escravo. Ele é um cidadão romano. Então, por ser cidadão romano, ele tem todas as prerrogativas, ele tem todas as benesses que os cidadãos romanos têm. Então, por isso ele está ali. A gente imagina o quanto deve ter sido difícil para Tiago escrever essa carta, né? Porque eles são antagonistas. O Tiago tem pensamento completamente diferente de Paulo. O Tiago não concorda com o que o Paulo faz de pregar aos gentios, né? Então, o Tiago acha que o cristianismo tem que ser uma dissidência, ou seja, o cristianismo tem que ser um apêndice do judaísmo, que para ser cristão primeiro precisa se converter ao judaísmo, por isso a circuncisão, depois aprender o cristianismo. E Paulo não, Paulo está pregando para todos aqueles que querem ouvir, está levando aos gentios, aos pagãos, os ensinamentos do Cristo. Então a gente imagina como foi difícil para Tiago essa situação e a necessidade, né, o desespero de Tiago para que Paulo fosse a Jerusalém. A mensagem estava crivada de exclamações amargas e de apelos veementes. Paulo de Tarso terminou a leitura e lembrou o passado. Com que direito lhe fazia o apóstolo Galileu semelhante pedido? Tiago sempre se colocara em posição antagônica, né? Sempre contra Paulo. Em que pesasse sua índole impetuosa, franca, inquebrantável, não podia odiá-lo. Entretanto, não se sentia perfeitamente afim com o filho de Alfeu. É o filho de Alfeu, Tiago, que a igreja católica chama de Tiago Maior, né? Porque nos livros, nas colocações, é Tiago bar Alfeu, né? Porque é Tiago, filho de Alfeu. É assim que eles, como Levi também, filho de Alfeu, né? Porque Tiago é irmão de Levi, né? Irmão de Mateus. Entretanto, não se sentia perfeitamente afim com o filho de Alfeu, a ponto de se tornar seu companheiro adequado em lance tão difícil. Procurou um recanto solitário da igreja, sentou e meditou. Aqui nós vemos Paulo colocando em prática os ensinamentos do Cristo. Ele parou para pensar.
ele parou para analisar, ele parou para meditar. Vamos lembrar as palavras de João, né? João, que na Igreja Católica é chamado João Evangelista, porque nos escritos é João Bar Zebedeu, né? João filho de Zebedeu. Então, que ele coloca para Paulo, o trabalho não é de Paulo, o trabalho é do Cristo. A igreja de Jerusalém não é de Tiago nem de Pedro, é do Cristo. O trabalho que Paulo realiza é do Cristo. O que Tiago está pedindo para Paulo é para salvar a igreja do Cristo. E Paulo ali, né, na sua impetuosidade, como Tiago me pede uma coisa dessa, justo Tiago, mas ele vai para o canto mais sossegado, né, mais tranquilo ali da Assembleia da Igreja de Corinto, né, onde eles estão, para pensar, para orar, para meditar. É assim que nós temos que fazer quando nós temos que tomar uma decisão, quando nós temos que resolver alguma coisa. Buscar o melhor que existe em nós. Aí, através da oração, buscar o auxílio, buscar o suporte, o apoio do plano espiritual que caminha conosco. Nossos irmãos, nossos familiares espirituais. E quando eu falo de familiares espirituais, eu não estou falando daqueles consanguíneos que desencarnaram, não. Eu estou falando da família espiritual nossa, na verdadeira vida, que nos acompanha por milênios. Nossa família espiritual vai sempre aumentando. Isso é que é lindo no amor, no aprendizado. A nossa família espiritual vai aumentando até que a nossa família espiritual seja todos aqueles que estão aqui conosco no planeta Terra, encarnados e desencarnados. E quando crescermos mais, nossa família espiritual faz parte do universo. É esse o caminho que nós temos pela frente. Vamos lá. Procurou um recanto solitário da igreja, sentou e meditou, experimentando certas relutâncias íntimas em renunciar à partida para Roma. Vamos lembrar como ele é teimoso, obstinado, ele quer porque quer ir para Roma, né? Mas ele coloca aqui, experimentando certas relutâncias íntimas em renunciar à partida para Roma. Não obstante o projeto formulado em Éfeso, nas vésperas da Revolução dos Ourives, de só visitar a capital do Império depois de nova excursão a Jerusalém. Porque lá em Éfeso, antes daquela confusão dos Ourives, lá que ele teve que libertar os que foram presos e sair de lá, ele já tinha colocado que ele queria ir para Roma, mas que antes ele iria a Jerusalém. Então ele se lembrou disso. Procurou consultar o Evangelho. Olha aqui a colocação dele. Ele foi ler o Evangelho para ver qual era a leitura, qual seria o conselho que as palavras do mestre iriam dar para ele. Procurou consultar o Evangelho por desfazer tão grande perplexidade. Desenrolou os pergaminhos e, abrindo-os ao acaso, leu a advertência das anotações de Levi, né? Mateus, capítulo 5, versículo 25. Que ele leu? Mateus, capítulo 5, versículo 25. Abre aspas. Concilia-te depressa com o teu adversário. Fecha aspas. Jesus coloca, concilia-te depressa com o teu adversário enquanto caminhas com ele, porque depois pode ficar muito difícil. Então ali estava com ele, veio o conselho, reconcilia-te com Tiago, né? Enquanto podes, enquanto caminhas com ele. Diante dessas palavras judiciosas, não dissimulou o assombro, ou seja, a resposta estava ali. Aquelas palavras justas, aquelas colocações certas de Jesus, a resposta estava ali. Não dissimulou o assombro, recebendo-as com um alvitre, ou seja, como um alvitre divino, ou seja, como um conselho divino, para que não desprezasse a oportunidade de estabelecer com o apóstolo Galileu, quem é o apóstolo Galileu? Tiago, os laços sacrossantos da mais pura fraternidade. Então, para ele não perder a oportunidade de se reconciliar com Tiago, o apóstolo Galileu.
Não era justo alimentar caprichos pessoais na obra do Cristo. E aqui vamos lembrar o que João colocou para ele, a obra é do Cristo. Então, não era justo alimentar caprichos pessoais na obra do Cristo. No feito em perspectiva, não era Tiago o interessado na sua presença em Jerusalém, era a igreja, né? Aquela assembleia constituída lá, que estava lá constituída em nome de Jesus. Então, voltando aqui. No feito em perspectiva, não era Tiago interessado na sua presença em Jerusalém, era a igreja, era a sagrada instituição que se tornara tutora dos pobres e dos infelizes, né? Ela era cuidadora dos pobres e dos infelizes. Provocar as iras farisaicas sobre ela não seria lançar uma tempestade de imprevisíveis consequências para os necessitados e desfavorecidos do mundo? Recordou a juventude e a longa perseguição que chegara a mover contra os discípulos do crucificado. Teve a nítida recordação do dia em que efetuara a prisão de Pedro entre os aleijados e os enfermos que o cercavam, soluçantes. Então ele se lembrou ali do dia que ele prendeu Pedro e aquelas crianças, aqueles enfermos agarrados a Pedro, soluçantes, e imploravam para Saulo, para que não prendessem o pai, né, que eles chamavam Pedro de pai. E ele estava com o coração dele fechado, ele ficou ali refratário, completamente frio aquele sofrimento. Ele está lembrando aqui. Lembrou que Jesus o chamara para o divino serviço às portas de Damasco, que desde então sofrera e pregara, sacrificando-se a si mesmo e ensinando as verdades eternas, organizando igrejas amorosas e acolhedoras, onde, abre aspas, os filhos do Calvário, fecha aspas, tivessem consolo e abrigo. Então, os necessitados, né? Os filhos do Calvário, quer dizer, os filhos do cristianismo nascente ali, tivessem primeiro consolo e abrigo. Às vezes nós vemos as casas espíritas muito preocupadas, tem que ter essa preocupação do abrigo, da cesta básica, da sopa, do lanche que é levado aos moradores de rua, tem que ter essa preocupação, mas não pode esquecer o consolo, não pode esquecer que pessoas às vezes que têm tudo em termos materiais, lhes faltam o necessário para continuarem vivas, para continuarem a caminhar. Quantos estão à beira do suicídio, precisam única e exclusivamente do atendimento fraterno, verdadeiro, do apoio, verdadeiro dentro da doutrina, não da opinião do atendente, mas dentro da doutrina, precisam de apoio, precisam de consolo, precisam da verdadeira caridade, que é o dar de si mesmo. Então, quando o atendimento fraterno está dando de si mesmo, está colocando a doutrina para aquele que está ali, às vezes ele nem sabe, mas ele está evitando um suicídio, ele está evitando, às vezes, um declínio da pessoa na droga, no álcool e nos vícios de todos os tipos. Voltando aqui. Que desde então sofrera e pregara, sacrificando-se a si mesmo e ensinando as verdades eternas, organizando igrejas amorosas e acolhedoras, onde, aspas, os filhos do Calvário, fecha aspas, tivessem consolo e abrigo, de conformidade com as exortações de Abigail. Vamos lembrar, né, quando a visão dele, né, de Abigail, ali no Tauro, naquelas montanhas do Tauro, quando ele se abrigou na caverna, e Abigail coloca para ele, né? Ama, trabalha, espera, perdoa. Perdoa é a última colocação que ela fazia para ele ali. E assim chegou à conclusão de que devia aos sofredores de Jerusalém alguma coisa que era preciso restituir. Ele se colocou ali que ele estava em débito com os sofredores de Jerusalém, por ter ele começado a perseguição e os martírios, como Saulo de Tarso. Na verdade, né, gente, ele chamava Saul,
né? Não existe no hebraico, não existe no judaísmo o nome Saulo. Ele se chamava Saul e depois, em homenagem a Sérgio Paulo, ele passa a se chamar Paulo. Em outros tempos, fomentara a confusão, privara-os, né, os cristãos lá de Jerusalém. Em outros tempos, fomentara a confusão, privara-os da assistência carinhosa de Estevão, porque, né, ele levou preso Pedro, levou Filipe, levou Estevão, levou João, todos eles presos lá em Jerusalém, né, quando ele era doutor do Sinédrio, doutor da lei. Iniciara banimentos impiedosos, porque ele baniu João. Muitos doentes foram obrigados a renegar o Cristo em sua presença, na cidade dos rabinos, Jerusalém. Não seria aquela a ocasião adequada para resgatar a dívida enorme? Ou seja, não é ali a oportunidade que ele tem de resgatar a dívida para com esses irmãos? Paulo de Tarso, iluminado agora pelas mais santas experiências da vida, com o mestre amado, levantou-se, quer dizer, iluminado pelas mais santas experiências da vida com o mestre amado, né, as experiências que ele teve ali a partir das portas de Damasco. E a gente sabe que ele está com Estevão ali o tempo todo perto dele. Levantou-se e a passos resolutos dirigiu-se ao portador que o esperava em atitude humilde. Palavras de Paulo. Amigo, vem descansar, que bem precisas. Levarás a resposta em breve dias. Aí o mensageiro pergunta, ireis a Jerusalém? Interrogou Abdias com certa ansiedade, como se conhecesse a importância do assunto. Sim, respondeu o apóstolo. O emissário foi tratado com todo o carinho. Paulo procurou ouvir-lhe as impressões pessoais sobre a perseguição novamente desfechada contra os discípulos do Cristo. Buscou firmar ideias sobre o que competia fazer, mas não conseguia furtar-se a certas preocupações imperiosas e aparentemente insolúveis. Como proceder em Jerusalém? Que espécie de esclarecimentos deveria prestar aos rabinos do Sinédrio? Qual o testemunho que competia dar? Qual era o testemunho que ele tinha que dar lá? Grandemente apreensivo, adormeceu aquela noite, depois de pensamentos torturantes e exaustivos. Sonhou, porém, que se encontrava em longa e clara estrada, tonalizada de maravilhosos clarões opalinos. Não dera muitos passos, quando foi abraçado por duas entidades carinhosas e amigas. Eram Gesiel e Abigail. De novo aqui, Gesiel e Abigail em socorro de Paulo, né? Em sonho. Eram Gesiel e Abigail, que o enlaçavam com indizível carinho. Extasiado, não pôde murmurar uma palavra. Abigail agradeceu-lhe a ternura das lembranças comovidas em Corinto, falou-lhe do júbilo do seu coração e rematou com alegria. Palavras de Abigail. Não te inquietes, Paulo. É preciso ir a Jerusalém para o testemunho imprescindível. Então ela agradeceu ele ter ali em Corinto ido procurar o lugar onde ela morou com Gesiel, ir aos lugares onde ela contava para ele que ela ia, o que ela fazia, né, na sua infância, e coloca para ele: é preciso ir a Jerusalém para testemunho imprescindível. Quer dizer, não te inquietes, não te preocupe, esse testemunho em Jerusalém é necessário. No íntimo, o apóstolo reconsiderava o plano de excursão a Roma no seu nobre intuito de ensinar as verdades cristãs na sede do império. Bastou pensá-lo para que a voz querida se fizesse ouvir novamente em timbre familiar. Ele pensou, puxa, eu gostaria tanto de ir a Roma, só pensou. E Abigail, ouvindo seus pensamentos, coloca:
Palavras de Abigail. Tranquiliza-te, porque irás a Roma, cumprir um sublime dever. Não, porém, como queres, mas de acordo com os desígnios do Altíssimo. Então ela coloca para ele, não se preocupe, você vai a Roma, não como você quer, mas sobre os desígnios do Altíssimo. Né, que seja feita a vontade de Deus. A gente coloca isso na oração que Jesus ensinou. Mas a gente só se tranquiliza quando a vontade de Deus é igual a nossa. A gente não está aberto, a gente não consegue entender que quando a gente coloca que seja feita a tua vontade, assim na terra, nas coisas do mundo, né, nas coisas daqui da terra, como no céu, nas coisas que estão na nossa vida interior, no espírito, na espiritualidade, nós estamos nos colocando como servos de Deus, que seja feita a vontade dele. Mas quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, a gente sai chutando tudo.